Solta o endereço para a gente aí, por favor. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 23, do verso de 1 até o verso 3. Abra sua Bíblia lá. Quero dar as boas-vindas também para todo mundo que está em casa nos acompanhando aí, né, pela internet, né, pelo culto online, que vocês sejam também alcançados pelo amor de Deus essa noite, pela palavra dele, amém? Abra sua Bíblia também, você que está em casa, faça o seu culto, né, tire esse momento para você prestar culto ao Senhor. Pegue a sua Bíblia, acompanhe os textos que nós vamos ler, deixa a sua Bíblia aberta, né? Vamos ver aquilo que o Senhor tem para falar conosco essa noite, amém? Todo mundo achou? Só os fera achou, né? Porque Mateus é mais complicado de achar, né? Mateus capítulo 23, do verso de 1 até o verso 3. Aleluia. Na minha Bíblia diz assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Alguém podia, por exemplo, baixar essa coisa aqui, o ventilador aqui para mim, por favor? Senão fica passando as folhas aqui. Amém? Parafraseando o que Jesus disse, presta atenção no versículo que nós lemos. Isso é importante que nós vamos estudar hoje. Se o pregador deixa de fazer aquilo que prega, presta atenção, a palavra de Deus não é invalidada. Amém? Entenderam o que eu disse? Conseguiu entender aquilo que o Espírito quer tratar conosco essa noite? Quer te revelar hoje? Se um pregador deixa de fazer aquilo que ele prega, a palavra é a mesma. Solta o título da mensagem para nós, por favor. A palavra é a mesma. Vou te dar outro exemplo. Se um cantor gospel famosíssimo deixa de fazer o que prega, através das letras da sua música, por mais famoso que ele seja, presta atenção, a palavra de Deus é a mesma. Amém? Falhas humanas, erros, pecados, por pior que sejam de quem for, ainda que sejam ministros de Deus, homens de Deus que pregam a palavra, esses erros que eles cometem não invalidam a palavra de Deus. Aleluia. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque nós estamos vivendo, querido, uma situação terrível em que muitos estão deixando de seguir a Cristo por causa de erros alheios. Isso está acontecendo muito. E Jesus, já sabendo de tudo isso, isso não é novidade. Isso acontece desde os tempos de Jesus. Jesus já sabendo disso, porque Jesus observava os fariseus e os escribas. E Jesus disse: olha, vocês, a palavra que eles pregam está correta, mas as ações deles não façam, não copiem aquilo que eles estão fazendo. A palavra está correta, mas não façam igual ao seu comportamento, porque as obras deles são más. Porque as obras deles são más. Porque muitos desses líderes, Jesus estava dizendo, eles ensinam corretamente, mas eles não praticam aquilo que eles ensinam, não imitem as suas obras. Muitos deles ensinam uma verdade, mas eles possuem uma vida fraudulenta. E nós estamos vivendo isso também nos dias de hoje. E quando determinados comportamentos vêm a público, tudo isso é revelado. Então Jesus, já sabendo, observando a vida daqueles homens, daqueles escribas, das fariseus, dos doutores à lei, Jesus nos faz um alerta que serve para nós nos dias de hoje. Muitos estão pregando uma vida de que não praticam. E eu não estou aqui hoje, eu não subi aqui hoje para acusar ninguém, para dar nome a ninguém. Mesmo porque eu sou um pastor também, pregador do Evangelho. Mas deixa eu falar uma coisa para você, que você precisa ter consciência, e Deus quer trabalhar isso com nós hoje. Cada um vai dar conta de si mesmo para Deus. Posso ouvir um amém? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Aleluia. Jesus disse em Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, né, com os seus anjos, e Ele dará a cada um conforme as suas obras. Jesus não vai dar, cobrar o que é de um do outro.
Ele disse: eu vou voltar, o Filho do Homem vai voltar na glória do Pai, e Ele vai dar a cada um conforme as suas obras. Isso significa que Jesus conhece a nossa vida, o nosso íntimo. Jesus conhece as nossas obras, até os nossos segredos. Até os nossos segredos. E graças a Deus, porque cada um vai responder por si mesmo. Você se alegra com isso? Você não vai dar conta do erro do seu irmão. E o seu irmão não vai dar conta dos meus erros e dos seus erros. Aleluia. Aleluia. O problema maior é que hoje muitos estão achando que pelo fato do outro errar, eles estão achando que eles vão achar desculpas para estarem isentos de responder pelos seus erros. Quando um líder erra, quando um pregador erra, comete um sério pecado, por exemplo, isso é motivo para muitos se afastarem do Senhor, se afastarem da obra. Não quero saber mais de pastor, não quero saber mais de igreja é isso, igreja é aquilo, igreja não presta. Uns dizem assim: você viu o pastor, o que fulano fez, aquele famoso, ele arrumou uma esposa, ele traiu, arrumou um amante, traiu a esposa dele, e isso, aquilo, fez um monte de besteira, né? E tudo. Querido, não é porque um cai, não é porque um tem problema, que todo o trabalho não serve mais. Não é porque um errou, que todos os outros não prestam mais. E principalmente, querido, não use isso desculpa, como nós temos visto muito nesses últimos dias. Muitos estão usando desses motivos para abandonar a igreja, para abandonar Cristo. Ou seja, primeiramente, como um cristão, o nosso papel não é julgar. Vou repetir, eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém, mas o papel do cristão nessa hora é orar, é exercer misericórdia. Se aquilo te abalou, você tem que fugir daquilo e buscar algo que vá abastecer, que vá acrescentar, que vá melhorar, né, que vá fortalecer a sua fé. Aleluia. Muitos são rápidos em julgar e principalmente acham que não precisam mais de pastor, de igreja. Ou seja, na verdade, o que há por trás disso é que as pessoas estão procurando um motivo para se afastar. Então o que o Espírito quer dizer para nós essa noite é, querido, o fato de um sacerdote errar não significa que a palavra de Deus perdeu a validade. A palavra continua a mesma. Aleluia. Pastor, mas era o fulano de tal, o mega famoso. Não me interessa. Seja quem for, não interessa, né? Quem deu a vida por nós não foi o famoso, foi Jesus. Aleluia. O mega famoso vai responder a Deus pelos seus atos e não pelos nossos. Pastor, o cantor fulano de tal largou a esposa, arrumou uma menina novinha. Pastor, isso é uma pouca vergonha. E é mesmo, mas o cantor famoso vai dar conta dele para Deus. Não vai dar conta dos nossos erros e nós não vamos dar conta dos erros dele. Deus é justo, Deus vai dar a cada um, né? Cada um vai dar conta da sua vida para Deus. O problema de hoje é que as pessoas querem sair da igreja e elas querem arrumar justificativa para suas decisões baseada nos erros dos outros. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? De vez em quando, eu diria até com certa frequência, nós pastores conversamos com muitas pessoas afastadas. Hoje é mais fácil você encontrar um desviado do que um não crente, do que alguém que não conhece a palavra. E a gente conversa com as pessoas: irmão, o que está acontecendo? Ah, pastor, eu me decepcionei com o pastor fulano de tal, eu me decepcionei com a igreja tal, eu me decepcionei com a denominação tal, eu me decepcionei com isso e com aquilo. E nós vamos conversando com ele. Ele falou: irmão, que isso, né? Não foram essas pessoas, né, que deram a vida por você? Não, pastor, eu sei, mas uma hora dessa eu vou voltar. Querido, as pessoas estão querendo se justificar por causa dos erros dos outros. E deixa eu falar algo para você nessa noite, para que você entenda: essa desculpa não vai colar com Jesus. Porque Jesus está dizendo: olha, pratiquem, obedeçam a palavra que eles estão ensinando, mas não façam conforme eles fazem, porque as obras deles são más. Então não tem desculpa para Jesus, para dizer que você abandonou, que você fez isso e aquilo por causa de fulano ou de beltrano. Essa desculpa não vai funcionar. O erro dos outros não invalida tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Aleluia. Nós precisamos manter os nossos olhos focados em Cristo. O escritor de Hebreus diz isso: olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé.
Esse dia eu estava conversando com um irmão em Cristo, e ele me disse assim, nós estávamos batendo um papo, e ele disse assim, pastor, eu tenho vários conhecidos, ele até abriu o coração e falou assim, na verdade, pastor, eu tenho até amigos meus, que eles estão, eles ficaram decepcionados com pastores, ficaram decepcionados com a igreja, e eles simplesmente abandonaram o evangelho. Amigos meus, pastor, e graças a Deus, porque ele não compartilha dessa visão, amém? Aleluia. Inclusive ele até citou, eu quero abrir aqui, alguns colegas ficaram decepcionados com as palavras do presidente, porque o presidente da república é uma pessoa cristã, e ele falou isso, aquilo, coisas que segundo a Bíblia são contrárias. Irmãos, deixa eu falar para você, eu não concordo com tudo que o presidente fala, mas isso não é, ainda que ele seja um cristão, mas isso não é motivo para ninguém abandonar Cristo. Isso não é motivo para ninguém abandonar a igreja, isso não é motivo para ninguém abandonar o reino de Deus. Foi o presidente da república que morreu por nós na cruz? Não, foi Cristo. Você acha que ao se apresentar diante de Deus para acertar as contas, vai adiantar dizer... Não, Senhor Jesus, eu deixei de ir na igreja, eu me afastei porque o pastor fulano fez isso, eu me afastei porque teve aquele caso lá daquele cantor, eu me afastei porque o presidente lá do nosso país falou isso aqui. Querido, não vai colar essa desculpa diante de Deus, não vai colar. Deus sabe de todas as coisas, Jesus sabe de todas as coisas. E eu volto a repetir, querido, nosso papel como cristão não é julgar as pessoas, muito menos usar os erros delas para querer nos justificar. O nosso papel como cristão é orar por elas, o nosso papel como cristão é ajudar quem cai. Não, a pessoa já está caída, acabar de jogar pedra. A pessoa cai, está num buraco, está vivendo uma vida com problemas. Aí o cristão chega lá na beira do buraco e começa a jogar mais terra ainda para enterrar a pessoa. E aproveitando aqui, querido, para falar um pouquinho a respeito de autoridades, deixa eu trazer um esclarecimento para você. A Bíblia nos revela que as nossas autoridades, elas devem ser alvos constantes das nossas orações. Olha o que diz a Bíblia, 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. A partir do verso 1 diz assim, admoesto-te, Paulo escrevendo para Timóteo, admoesto-te, pois, antes de tudo, antes de qualquer coisa. Paulo está falando para Timóteo que se façam súplicas ou deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens e pelos reis e por todos que estão em eminência, ou seja, em autoridade. Para que isso, Timóteo? Para que nós tenhamos uma vida sossegada e quieta em toda piedade e honestidade. E Paulo segue dizendo, porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Porque o que Deus deseja? Deus quer que todos os homens se salvem e que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Paulo está dizendo assim, olha Timóteo, a primeira coisa que eu quero que a igreja faça é que ela ore. Orem por todos que você conhece e ore principalmente pelos seus líderes, pelos seus governos, para que vocês possam desfrutar de uma vida tranquila. E ele é explícito, ele diz assim, porque o Deus, o Salvador, deseja isso de nós. Então, com relação a autoridades, querido, aproveitando o gancho, a nossa responsabilidade, a mensagem de Deus para nós é clara, ore, interceda, suplique por seus líderes. É uma ordem bíblica, não deve ser questionada, não deve ser ignorada, não há desculpa para não fazer, muito menos abandonar a igreja, abandonar o reino de Deus, abandonar a obra de Cristo, abandonar a comunhão, porque um líder disse isso, ou disse aquilo, ou fez isso, ou fez aquilo. Aleluia. Será que Deus tem razão ou a gente é mais inteligente que Ele? Nós estávamos aqui um dia, pela manhã, no culto matutino, e o culto matutino, irmãos, ele é uma bênção. Se você ainda não veio, venha participar. Como é bom buscar o Senhor logo cedo, Iniciar um dia buscando a presença de Deus, compartilhar as nossas lutas, as nossas vitórias, uns com os outros. A gente vem aqui, ajoelha, ora, clama ao Senhor logo cedo, é uma bênção. Venha, participe. E surgiu um comentário, nós sempre oramos pelo nosso presidente, sempre oramos pelo líder. Aí eu trouxe uma mensagem de esclarecimento para ele, falei, gente, nós precisamos ter um entendimento que a Bíblia manda para orar pelos nossos líderes.
Não é orar só pelo presidente, não é só o presidente que está em autoridade. Nós temos um vice-presidente, nós temos uma Câmara de Deputados, nós temos um Senado Federal, nós temos um STF, nós temos um governador de estado, nós temos um prefeito, nós temos vereadores, nós temos policiais, estão em cargo de autoridade, querido. E o ensinamento bíblico para nós é para que nós oremos por eles, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. É bíblico, é o que Paulo está ensinando. Às vezes nós queremos nos colocar em posição de juiz. Nós oramos por um, mas não oramos por outro. Nós separamos, né? Mas não é isso que a Bíblia diz. Eu oro por fulano que é do partido tal, e eu não oro por Beltrano, porque Beltrano é do partido tal. Por exemplo, nós temos um presidente que é de direita, e nós temos um governador que é de esquerda. Então eu oro por um, mas eu não oro pelo outro. Querido, não é isso que a Bíblia diz para nós fazermos. A Bíblia diz: orem por todos aqueles que estão em posição de autoridade. O chamado comum da igreja é para orar, não é para julgar. Nós não somos chamados para julgar. Eles estão em autoridade, ore por eles. Pastor, mas o senhor não está entendendo. Aquele líder, ele é do partido tal, ele diz isso, ele fala aquilo, ele concorda com tal coisa, com isso. Querido, está em posição de autoridade, ore por eles. A Bíblia não diz que eu tenho que concordar com eles, a Bíblia não diz que eu tenho que votar neles, a Bíblia não diz que eu tenho que apoiar os projetos deles, a Bíblia diz: ore por eles, para que vocês tenham uma vida sossegada, quieta, uma vida boa. O resultado é esse: para que governem bem, para que tenhamos uma vida sossegada, quieta, dias de paz. A melhor maneira, querido, que nós temos para mudar uma situação é pela oração. Nós não podemos esquecer disso. A oração da fé, você orando, crendo, recebereis. Tudo que pedir, recebereis. Nós estamos vendo muitas vezes uma igreja ser militante, ela quer ir para a rua, ela quer levantar cartazes, mas uma igreja que não ora. Aí nós estamos indo contra a palavra de Deus. Protestar na rua é um direito de todo cidadão, tanto faz de um lado como do outro. Temos toda a liberdade disso, todo o direito. Se quiser fazer, faça. Se quiser não fazer, não faça. Agora, orar é um dever de todo cristão, orar. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Pode ser a pessoa mais importante desse país. Pode ser que essa pessoa nunca ligue para as nossas ações. Pode ser que uma manifestação de rua, ela nunca dê atenção. Pode ser que ela nunca receba a gente no gabinete dela para nos ouvir aquilo que nós precisamos falar, mas contra as nossas orações, eles não têm como escapar. Você já pensou nisso? Não existem barreiras no mundo espiritual. Aleluia. Então, querido, pratique aquilo que a palavra nos ensina. Ore pelos seus líderes. Quando Deus criou o homem, querido, qual foi a primeira ordem que Deus deu ao homem? Domine. Deus disse para o homem: domine, tudo isso que eu estou colocando na sua mão, domine o mundo, as coisas, domine. E a ordem de Deus, né, não foi revogada. Deus continua dizendo para nós: domine. Como é que o homem domina as coisas hoje? É pela palavra, pela oração, pelo poder da palavra. Isso não foi tirado de nós. Deus quer, né? Deus quer que nós estejamos orando. A oração é a chave mais poderosa para qualquer situação. Então, querido, só para resumir isso, ore pelo seu país, ore pelo seu presidente, ore pelo vice, pelos nossos senadores, deputados, pelo STF, pelo nosso governador, pelos prefeitos. Ore por todos aqueles, ó Deus, que estão em sua vida em cargo de autoridade, seus líderes na igreja, seus pastores, policiais, amém? Orem por eles, isso é bíblico, querido, para que nós possamos ter uma vida quieta e sossegada. Então, querido, voltando ao assunto, lá em Lucas 17, verso 1, Jesus disse assim aos seus discípulos: é impossível que não venham escândalos. Você conhece isso? É impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vier. Algumas coisas, querido, elas estão acontecendo hoje, e essas coisas não deviam escandalizar a gente, porque tudo isso já está escrito na palavra. E é isso que o Espírito Santo quer nos ensinar, né? Muito menos erros para servir de desculpa, para tentar se justificar porque abandonou a igreja, porque abandonou Cristo. Quando essas coisas acontecerem, escândalo, isso tem que servir de alerta para nós. Até Jesus escolheu 12 homens para estar com eles, para tratar deles, ensinar eles. E no final o que aconteceu? Trocou Jesus pelo dinheiro. Ele andava com Jesus o tempo todo. Judas amou mais o dinheiro.
E parafraseando para os dias de hoje, né? Aí a pessoa vê alguém, né, que traz Jesus, que comete algum escândalo, aí aquele que está fraco na fé diz assim, né? Igual ele falaria para Judas: está vendo Judas? Andou com Jesus, mas trocou Jesus, né? Gostou mais do dinheiro, e isso e aquilo, então eu não tenho que mexer com isso, eu não tenho que mexer com a igreja, eu não tenho que procurar Jesus. Por que não olha o exemplo dos outros 11 que manteram firme no chamado, que se manteram firme na fé? Mas é porque o ser humano tenta a todo momento achar, aquele que quer abandonar, que quer sair fora, ele quer achar uma desculpa para tentar justificar os seus erros. Eu fico imaginando, às vezes, Jesus, né, olhando para uma pessoa dessa e Jesus pensando: olha, eu dei a vida por ele, eu morri por ele, eu cuido dele, né? Eu abençoo ele, eu protejo ele, eu intercedo por ele, e ele me abandona, ele abandona a minha obra, aquilo que eu chamei ele para fazer, porque algum outro cometeu alguma coisa, um outro erro, e aquele outro muito menos não fez nada por ele. Querido, Jesus deve ficar muito triste com esse tipo de situação. Isso não é justificativa para ninguém abandonar Cristo. Jesus não vai aceitar esses tipos de desculpa, querido, não vai. Aliás, todo esse abandono do evangelho, querido, tem tanto hoje em dia gente se desviada, né? Isso já era previsto na lei, na própria palavra de Deus, um pouquinho mais à frente, lá em Timóteo capítulo 4. Paulo continua dizendo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão, desertarão, abandonarão a fé, vão largar a igreja, vão largar a obra de Deus, não é? Abandonarão, não vão querer saber mais de Deus. E sabe o que mais, querido? Às vezes sai uma notícia de um escândalo no meio evangélico, que muitos se desviam por causa dessas coisas e depois elas esquecem. Ela pegou o erro de fulano, ela achou que ela precisava para abandonar Cristo, abandonar a igreja, aí ela abandona, ela sai fora, aí ela esquece. E muitas vezes o que acontece? Aqueles que caíram, muitas vezes eles se arrependeram, tiveram as suas vidas restauradas, Deus os perdoou, né? Tiveram seus ministérios restaurados. É claro, querido, o pecado sempre traz consequências, o pecado sempre traz problemas, né? Mas eles tiveram, muitos deles, a sua vida restaurada, né? E aqueles que, ao invés de olhar para Cristo e se desviaram por causa do escândalo, permaneceram ausentes, quando aqueles que caíram já restauraram a vida com Deus, a comunhão com Deus. Porque eu creio que Deus pode restaurar qualquer um em qualquer situação. Aleluia. Quantos na Bíblia, querido, tiveram as suas vidas mudadas, restauradas? Lembra de Moisés? Moisés foi um assassino, Moisés matou um egípcio. 40 anos depois, né, Deus restaura a vida de Moisés e chama Moisés para ser o líder, né, aquele que iria guiar o povo, né, em direção ao Egito, a terra prometida. Lembra de Davi? Davi cometeu um adultério com Betseba, Davi mandou matar o marido dela. Mas Deus restaurou, né? Restaurou a vida de Davi. Deus restaurou, né, o reinado, o ministério de Davi. Transformou Davi, né? E como Davi é conhecido hoje como o maior rei de Israel. Então, querido, o recado de Deus para nós hoje é claro, querido: deixa Deus tratar com quem errou. Nós servimos a um Deus que sabe corrigir, perdoar, restaurar, levantar, fazer todas as coisas. Tem muito crente agindo como Mical. Lembra de Mical? Mical era a esposa de Davi. Davi conseguiu trazer a arca de volta, né, para Israel, para Jerusalém. E a Bíblia diz que à medida que a arca ia entrando na cidade, Davi ficou feliz, e ele tirou as suas vestes reais, e ele começou a dançar na frente da arca. Mical estava lá de fora olhando, e olha lá, que coisa mais ridícula, e começou a criticar Davi. Qual foi o resultado? Mical ficou estéril, não teve filhos. Tem muito crente, querido, infelizmente, que de tanto criticar os outros estão se tornando estéreis, improdutivos na obra de Deus. Não crescem nas suas vidas, não se desenvolvem espiritualmente, porque ao invés de estar olhando para Cristo, está olhando para os erros do outro, se tornando improdutivos. O Espírito diz para nós hoje: vamos parar de criticar os outros, os erros dos irmãos principalmente, vamos orar por eles, vamos parar de ser fiscal na vida dos outros, cada um vai dar conta de si para Deus. É isso que Jesus falou: eu vou voltar e vou dar a cada um conforme as suas obras.
Muita gente se levantando, criticando pastores, líderes de igreja, líderes de departamento. Toda a autoridade, querido, ela representa Deus. Não julgue seu pastor se ele é isso, se ele é aquilo, se ele é ungido ou não. Não duvide da unção que está sobre a vida dele. Querido, tem gente que acha que Deus é um velho gagá, que só ele enxerga as coisas e Deus não enxerga. Não é possível, Senhor, o Senhor não está vendo isso. Não vamos abrir a boca, querido, para falar mal de quem está representando Deus. Isso traz consequências desastrosas para as nossas vidas. Isso é um alerta do Espírito Santo de Deus para nós hoje. Tem muita gente se colocando no lugar de Deus como juiz e principalmente usando essas desculpas para não ter mais compromisso com Deus, compromisso com a igreja. Você não foi chamado para ir, você foi chamado para ser uma bênção para Deus aqui nessa terra. Você foi chamado para fazer a diferença, para cuidar das pessoas, para amar, para servir. Guarde o seu coração das coisas ruins. Se alimente de coisas boas, de coisas que venham fortalecer a sua fé. Cuidado com esses sites aí que ficam divulgando, mostrando essas aberrações. Site de fofoca gospel. Vai fofocar no inferno, miserável. Aí eu pergunto, o sujeito que fica olhando uma coisa dessa na internet, está acrescentando o que na fé da vida desse irmão? O que isso está fortalecendo a pessoa? Site de fofoca gospel. Esses dias eu estava mexendo lá no computador, e entrou uma mensagem assim, não lembro onde foi, eu estava mexendo alguma coisa lá. Aí entrou a mensagem assim, um vídeo, eu estava mexendo no YouTube, sei lá. Entrou um vídeo assim, os 5 top escândalos gospel. Os 5 top escândalos gospel. Aí eu pergunto, a desgraça dessa do inferno vai acrescentar o que na sua fé? E tem crente que está se dando ao luxo de sentar na frente do computador para ler uma porcaria dessa. Aí eu pergunto, né? Vai fortalecer a sua fé como? Aí o cara já está em mente fraca, ele já está querendo arrumar uma desculpa mesmo, doido para ir embora da igreja, para largar, né? Que ele quer arrumar algum jeito para se justificar diante de Deus. Não é nem diante dos pastores não, porque hoje em dia eles saem e não falam mais nada, não some, desaparece, não dá uma ligação, não dá um telefonema, uma satisfação, não é nada. Quando passou 3 meses que a gente vai saber que o camarada já está em outra igreja, ou então abandonou Cristo, já, enfim, por aí. É o velho ditado, né? Juntou a fome com a vontade de comer, quer arrumar uma desculpa e fica olhando essas porcarias. Querido, nós somos chamados para pregar o evangelho, pregar aquilo que Jesus fez por nós, e não aquilo que o diabo anda aprontando por aí. O cristão precisa colocar seu foco em Deus, querido. Coloca as suas expectativas no Senhor. Você nunca vai se decepcionar. Se você colocar a sua expectativa no homem, o homem é falho, você vai sofrer decepção. Agora, se você colocar a sua confiança, se você colocar os seus olhos em Deus, Deus nunca vai te decepcionar. Diante de Deus, todos nós um dia vamos comparecer e não vamos ter como dar desculpas para Deus. Outra coisa, querido, se alguém errou contra você e isso abalou a sua fé de alguma forma, deixa eu falar algo para você, querido, libere perdão e volte logo, né, para os caminhos do Senhor. Nós não vamos conseguir consertar o mundo, nós não vamos conseguir consertar todo mundo, né? Nós não vamos conseguir acertar todas as coisas, e nem precisamos disso. O que nós precisamos é cada um vigiar a si mesmo. A gente não precisa, corrigir tudo que as pessoas falam, é só não deixar essas coisas entrarem no nosso coração, só isso. Não andar pelo que a gente sente, né? Isso prejudica muito. As pessoas estão andando muito ofendidas, qualquer coisa ofende elas. Dizer agora a verdade ofende as pessoas. Pastor fulano falou isso, eu fiquei ofendido. Pastor, meu líder falou isso, eu não vou ser mais crente. Ah, fulano falando, se fulano me olhou de cara feia, falou isso para mim, eu não vou mais na igreja. Querido, cuidado com as ofensas. As ofensas estão matando as pessoas aos poucos. Quando um bebê faz cocô, desculpa a palavra, quando um bebê faz cocô, você limpa o bebê, pega a fralda e joga fora, não é isso? Você joga o bebê junto com a fralda? Não. Mas sabe como é que a ofensa trabalha? Quando a gente está ofendido contra alguém, nós pegamos a pessoa, jogamos fora e ficamos com a fralda suja, com a ofensa na mão.
para justificar, né, porque nós nos acertamos com ele, ou por isso ou por aquilo. Então, para justificar a ofensa, nós ficamos com a fralda suja na mão daquilo que a pessoa fez de errado. Deixa eu falar algo para você, joga isso fora, porque isso fede. Quem anda com fralda de ofensa na mão vai começar a cheirar igual aquela fralda. Elimine isso da sua vida. Se alguém errou contra você, vá até a pessoa, né, se acerte com ela, faça a sua parte. É isso que Jesus ensina para nós. Mas não perca a sua comunhão, se restaure diante de Deus. Isso não vai servir de desculpa para se apresentar diante de Deus um dia. A pessoa errou, querido, ore por ela. Não entra no computador, hoje é a moda o computador. Fulano errou, aí a pessoa vai para o computador e bota lá a nota de repúdio. Isso é o ímpio que faz, querido, não são os cristãos. Não é para correr, fulano errou, não é para correr para o computador para botar nada lá não. Não fale mal do evangelho. Não se junte ao ímpio para dar munição para ele. Você já viu médico falando mal de médico? Não. Advogado falando mal de advogado? Não. Policial falando. Eles não se juntam para falar mal deles mesmo. Querido, não se junte com o ímpio para falar mal do evangelho. Cristão defende cristão. É isso que o Senhor espera de nós. Andar em amor. Nós somos chamados para andar em amor. Certa vez eles interrogaram Jesus: Jesus, resume para nós aí a lei, resume para nós os profetas. Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume a lei e os profetas. Só isso. Ou seja, nós somos chamados para andar em amor. Não é para falar mal dos outros, guardar a ofensa dos outros, usar a desculpa dos outros. Lá em Filipenses capítulo 2, verso 5, né, Paulo fala, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, ou seja, a mesma atitude, né, que houve em Cristo Jesus. Nós devemos imitar as atitudes de Jesus, não o ato, a atitude. Jesus não espera que você pegue uma cruz por aí, sai por aí caminhando em beira de estrada e pagando penitência, não é isso. Jesus quer que você imite a mesma atitude dele. Qual foi a atitude? Por que Jesus fez tudo que fez por nós? Por amor. É isso que ele espera de nós, que andemos em amor. Sua motivação é o amor, mas hoje o crente quer julgar. Ele quer julgar. Julgar é mais fácil. Hoje o crente quer arrumar desculpa para não ir na igreja, para não trabalhar mais na obra de Deus, para não ter mais compromisso. Pastor, mas houve um escândalo. Ore pelas pessoas. Ore por elas. Antigamente, querido, até pela quantidade de informação que a gente recebe hoje, 20, 30 anos atrás, né, se havia muitos menos escândalos do que há hoje, né? Hoje, infelizmente, né, as coisas parecem que estão se tornando rotineiras, se tornando comum, né? E Jesus já alertou a respeito dessas coisas, a respeito do fim. Ele diz assim: olha, quando chegar o tempo do fim, por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriará. Por quê? Porque as pessoas estão pecando, as pessoas estão dando crédito para aquilo, e o amor delas por Cristo, pela igreja, pelo evangelho está se esfriando. Mas o versículo seguinte, Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse sim será salvo. Então, querido, o recado de Deus para nós hoje é: não permita que nada, nem ninguém roube a sua salvação. Nós estamos no tempo do fim, vão acontecer escândalos sim, vão acontecer problemas sim, pessoas importantes vão errar, pessoas famosas vão errar, pessoas próximas de nós vão errar, pessoas que congregam conosco vão errar, infelizmente. Isso vai acontecer, querido, mas não use essas desculpas para você se afastar de Deus. O erro de alguém, o erro de quem quer que seja de um pastor, de um cantor famoso, né, de um bispo, de um sacerdote, de um padre, de um apóstolo, seja quem for. Deixa eu falar algo para você, repetindo, o erro dessas pessoas não invalidam a palavra de Deus. A palavra continua a mesma, continua valendo. O sacrifício de Jesus na cruz é maior que tudo isso. Jesus se entregou na cruz por nós. Isso já é motivo suficiente para nós servirmos a Ele. Não precisarmos olhar para mais nada, nem para mais ninguém. O homem é falho, querido. Coloque a sua esperança em Deus, porque em Deus você não vai se decepcionar. Coloque sua vida nas mãos de Deus, seus olhos em Deus, sua fé em Deus. Cada um vai prestar conta de si mesmo para Jesus.
Se tem algo que precisa influenciar a nossa vida nesse mundo, querido, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Esse é o recado de Deus para nós hoje, querido. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso diz que o homem espiritual, diga assim, está falando comigo. O homem espiritual, está falando comigo, está falando com você. O homem espiritual, querido, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, ou seja, de ninguém ele é julgado. Querido, deixa eu falar algo para você, achar erros nos outros é muito fácil. Muito fácil. Mas deixa eu falar algo para você, a Bíblia diz que isso não é sinal de espiritualidade alguma. A Bíblia diz que aquele que é espiritual, guiado pelo Espírito de Deus, filho de Deus, ele discerne a si mesmo em todas as coisas. Achar erro na vida do outro, querido, não é sinal de espiritualidade alguma para ninguém. O espiritual, o homem espiritual, ele vê o seu comportamento errado, o pensamento do seu coração, e imediatamente ele se conserta. Aquele que não conserta é porque é resistente, porque é duro. Você não acha mudança na vida dele. Agora deixa eu falar algo para você, querido. O barro só é moldado quando ele está mole. É por isso que tem muita gente apanhando, cristão apanhando, porque está resistente, está duro. E o Senhor tem que trabalhar na vida dele, tem que para moldar ele. Nós precisamos tirar o velho homem e nos vestir de um novo homem, conforme a palavra de Deus nos orienta a fazer. Então, querido, seja sensível à voz do Espírito. Mude aquilo que precisa mudar em você. Veja aquilo que precisa ser transformado no seu comportamento, né? Precisa ser mudado na sua vida. Tire os olhos dos erros dos outros. Tire, né, aquilo que está velho em nós, para que Deus possa colocar o novo. E guarde isso no seu coração, querido, independente dos erros dos outros, né, das falhas dos outros, a palavra de Deus permanece sempre a mesma. Aleluia. Que Deus nos abençoe, que essa palavra encontre lugar em nosso coração essa noite, e que nós possamos colocar sempre o nosso foco, colocar sempre a nossa vida, né, sempre os nossos olhos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui nessa noite, aqueles que chegaram mais cedo, participaram do café, né? Todo primeiro domingo nós temos o café colonial, e é sempre uma grande festa, né? Hoje tem muita gente faltou por causa do feriado, muita gente viajou, comunicou que ia viajar, mas na próxima vez que você venha, que você participe juntamente conosco, amém? Participando desse momento de comunhão que é tão importante para nós. Amém? Glória a Deus. Fica de pé, eu quero abençoar a tua vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós e com todo o povo de Deus na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre, até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vá em paz, querido. Deus te abençoe.